Falar do Leitor de Ouro é uma satisfação. Para nós foi uma decisão pedagógica acertada, baseada nas avaliações de larga escala, onde naquele momento foi sentida a necessidade de formar alunos leitores, pois a dificuldade que se encontrava o nosso índice de leitura, não só na nossa escola, mas em todo o Distrito Federal, era visível. E desde lá, criamos o projeto e todos os anos, com exceção do momento de pandemia, ele é executado na nossa escola. Eu gosto de ler porque quando eu não tenho nada para fazer, eu leio, me distraio. É uma forma de diversão, além de ampliar o seu vocabulário. Ampliar meu vocabulário, aprender coisas novas, é legal. Eu gosto de ler livro para passar o tempo mais rápido, porque eu não tenho muita coisa para fazer em casa e eu gosto de ler. Eu gosto de ler porque eu acho interessante, assim, certos livros, né? Porque tem alguns que eu também não gosto, que eu acho meio desinteressante. Eu gosto de ler porque eu me sinto melhor. Eu gosto de ler porque eu acho que vai me ajudar bastante no futuro e ler é uma coisa que a gente vai levar para a vida inteira. Como assim? Tudo praticamente que a gente vai fazer, a gente tem que ler alguma coisa. Bem, quando eu me propus a ser coordenadora, a estar coordenadora no Maria do Rosário, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o projeto Leitor de Ouro. Primeiro porque meu universo da leitura vem desde de criança, de adolescência, porque eu tive uma mãe que sempre estimulou isso em mim, né? Então esse universo já me acompanha há muitos anos e quando eu me deparo numa escola com um projeto dessa magnitude, dessa importância, que alcança muitos alunos, é apaixonante. Mas eu acho, e eu costumo falar isso em todas as escolas que eu passo, o mais importante para que um projeto vá em frente é você encontrar uma equipe gestora, gestores que abraçam o pedagógico, né? Que não estão interessados só nas grandes obras para a comunidade ver, mas nas questões pedagógicas. E a leitura, a gente tem uma defasagem muito grande e isso é sabido, né? Muito antes da pandemia, a leitura já era uma problemática nas escolas, principalmente as escolas públicas. E quando você encontra uma equipe gestora que abraça uma ideia de uma equipe de professores totalmente voltada para o pedagógico, isso é muito legal. E é uma equipe que vai atrás de doação. Por quê? Porque os subsídios que a gente sabe que os subsídios são muito poucos, né, para compra de livros e tudo mais. Então a gente tem que ir lá, bater de porta em porta, doações, kits, parceria com bibliotecas públicas. E foi o que aconteceu esse ano, né? A gente foi atrás de doações para revitalizar a nossa biblioteca e os parceiros existem. Isso é muito legal. Os parceiros existem e os parceiros estão aí para nos ajudar. Quando a gente entrou em contato, por exemplo, com a Simone Cristal, a gente deixou ela doidinha, né? Eu e o Irá deixamos a Simone doidinha para correr atrás de doadores para gente, né? E a gente viu que aqui do lado da escola, a biblioteca pública poderia nos auxiliar. E a gente trouxe uma caixa imensa com livros, e livros que os meninos gostariam de ler. Isso é interessante. Obras que alcancem os nossos meninos. Obras que muitas vezes servem como isca para os meninos lerem e depois a gente apresentar obras mais além, né? Obras que vão mexer mais com o cognitivo, com o pensar do aluno. Então eu vejo como uma grande oportunidade essas parcerias e volto a falar, ter uma equipe gestora que pense no pedagógico, isso é muito importante. Minha motivação para ler livro é ter mais conhecimento. Tipo, assim, a minha leitura antigamente não era muito boa e quando eu comecei a ler ela melhorou bastante. Minha mãe me motiva a ler porque
porque ela quer que eu tenha um aprendizado melhor. O que me motiva a ler esses livros são meus pais, né? Meus pais, meus tios, tias. Eles sempre me falam para ler, né? Eu fico bastante tempo no celular também, aí eles falam, sai do celular, vai estudar, vai ler, né? Pra poder saber. Minha mãe mesmo, ela fala aqui para saber conversar mais, né? Falar mais sobre certas coisas, né? Ter mais informação. Professora de português também, direto, falando para ler, né? Aqui na biblioteca, sempre vou ali pegar um livro. É mais uma curiosidade de saber como é que vai ser lá na frente da história. Como que vai terminar, triste, ruim, bom. É uma experiência bem boa. Tipo, você entra no mundo da imaginação e imagina alguma coisa além do que você pensava. Bom, eu como professora de português, né, para mim foi um grande projeto. Poucas escolas que disponibilizam aos alunos essa oportunidade de adentrar a biblioteca com muita frequência, né, e especialmente de poder levar os livros, né, para casa, para conseguir ter essa experiência, para conseguir aprimorar essa leitura, né. 2 anos de pandemia, a gente sabe que, infelizmente, nossos alunos não têm esse hábito de leitura. Imagina nesse período de pandemia, né? Então, retomar as aulas com esse projeto é um grande ganho para os nossos alunos. Afinal, a leitura não só aprimora a leitura, né? Mas aprimora a escrita, a fala, né? A interação, um aumento de vocábulo, são diversos benefícios que a leitura pode proporcionar aos nossos alunos. Acredito que os alunos aqui estão aprendendo, né, desde o 6º ano com esse projeto. A tendência é que quando chegar ao ensino médio, começar a ter as aulas de literatura, esse prazer, esse anseio pela leitura, né, vai ser um benefício muito grande a eles, né, sem contar que aqui o intervalo hoje dirigido, né, proporciona aos nossos alunos esse período de ficar na biblioteca fazendo a leitura, então não fica num tempo ocioso, né, eles conseguem ter diversas atividades e diversos benefícios com esse projeto. Minha experiência na biblioteca é bem legal, assim, eu vou com uma amiga minha sempre pegar um livro para trocar e tal, e a gente fica conversando sobre os nossos livros que a gente pega. E é sempre muito legal lá, porque tem vários livros, várias opções para poder pegar para ler, e a gente vai anotando lá os nomes dos livros, para poder pegar e levar para casa, né, sobre um novo projeto do Leitor de Ouro. A biblioteca da escola é ótima, ela é pequena, mas só que é bom de ler lá. Às vezes tem silêncio, é legal. Eu acho um lugar muito bom, cheio de livros interativos, terror, de todo tipo de livro que você quiser. O ambiente é agradável? Uhum. Eu acho um lugar muito agradável, legal. A Débora também é muito legal com a gente e eu gosto bastante. Eu sou a professora Luciana, de língua portuguesa do CEF Maria do Rosário, esse ano atuando com turmas de 6º anos, mas estou na escola há 13 anos e participei de certa maneira aí do início desse projeto, do projeto Leitor de Ouro aqui na escola, e que é um projeto excelente que traz muitos resultados em sala de aula, fora de sala de aula, né? Os meninos se animam em pegar os livros, fazer as leituras. E não é a leitura pela leitura em si, na verdade. A gente percebe uma evolução deles nesse processo de leitura, também no seu processo de escrita, no desenvolvimento do seu vocabulário, na sua capacidade argumentativa. Enfim, o projeto ele permanece há tanto tempo na escola porque ele sim traz muitos benefícios. Esse ano, de modo especial, eu consegui perceber uma evidente melhora na leitura dos alunos. Esse projeto também não é só o livro, né, para fazer a leitura em si, mas a gente faz as leituras compartilhadas na biblioteca, explorando todos os elementos que o livro traz. E os meninos, inclusive nas nossas aulas de português, eles fazem a leitura ao microfone, o que propicia um momento bem interessante nessa aula. E a gente percebe uma evolução muito nítida e clara na leitura dos meninos, esses meninos especialmente desse ano, que vieram com um déficit grande na leitura e na escrita por conta desses 2 anos de pandemia. A gente conseguiu perceber nesses 2 bimestres, fazendo aí a leitura desses livros, a leitura compartilhada, os empréstimos dos livros que são levados para casa e devolvidos depois, a gente consegue perceber sim que os meninos estão lendo melhor, com uma fluência muito melhor
e o processo de escrita deles, especialmente no enriquecimento do seu vocabulário, a gente também consegue perceber nos textos, nas produções de texto que eles realizam. Então o projeto, eu acredito que só traz benefícios, com certeza deve permanecer aí durante muitos anos na escola, porque sim, a gente consegue bons resultados com ele e é uma alegria para nós fazermos parte aí desse projeto com os nossos alunos aqui no CEF Maria do Rosário. O livro que eu mais gostei foi Agatha Parronte. É muito interessante a história e é muito divertido também ao mesmo tempo. Eu tenho até 2 livros lá em casa dela. O que eu mais gosto de ler é um que tem lá em casa, que eu tava lendo, que é a da saga Winx, né? Que até lançou na Netflix o filme, que eu tô lendo ele. Ele é bem interessante, tem bastante ação. As partes, por exemplo, de ação, né? Eu tô lendo um livro esses dias que minha prima, ela me fez um desafio. Se eu conseguisse ler até, né, certo dia, ela ia me dar um presente. Aí eu tava lendo um livro e ele tem bastante ação de monstros e tal, eu acho interessante. Eu imagino eles falando aqui na minha frente como se fosse um filme mesmo. O livro que eu mais gostei de ler foi o Diabo Banana, Dia de Cão. Dia de Cão. Eu senti emoção no livro. Como é que é? Quando eu vou lendo a imagem dos personagens, eu imagino os personagens, eu imagino um bocado de coisa que eu tô lendo, né? Aí vai acontecendo que eu vou lendo, aí eu não quero ler mais. Quero indo até acabar. Aí, por isso que eu termino os livros rápido. De todas as escolas que eu passei, muitas, o que eu via era a biblioteca servindo como um grande depósito, né? Não era só de depósito de livros, não, mas depósito mesmo no sentido real, né? Depósito de produtos de limpeza, almoxarifado, e que eram bibliotecas que não eram utilizadas por quem deveria utilizar, o aluno, né? E quando você vê um projeto Leitor de Ouro de muitos anos já aqui no Maria do Rosário, já está arraigado, já é um projeto do nosso PPP, cobrado pelos alunos. Um dos primeiros projetos que foi cobrado no início do ano de 2022 foi o projeto Leitor de Ouro. A gente vai abrir a biblioteca quando, professora Débora? Quando, professor Irá? A gente quer poder pegar os livros. Então, assim, quando você se depara com um projeto que realmente valoriza a leitura, é encantador. É encantador, é emocionante. Eu me emociono até hoje, a gente já está quase terminando o primeiro semestre. Quando eu entro na biblioteca, eu vejo alunos ali na hora do intervalo. No intervalo, a biblioteca fica aberta para aqueles alunos que querem pegar o livro e ler naquela meia horinha de intervalo. Isso é emocionante, é demais, é encantador. Fizemos grandes investimentos. O CEF Professora Maria do Rosário não tinha uma biblioteca, uma sala de leitura, um espaço. Nós conseguimos, adquirimos livros e premiamos aqueles alunos que mais leem no final do ano. Essa é uma atitude pedagógica válida, proveitosa e que está gerando excelente resultado. E que vamos sempre continuar, porque o papel da escola é fazer com que os nossos alunos criem o hábito da leitura. É incentivar, é estimular, é tornar possível, né, o acesso dos nossos alunos aos livros, né, bons, a livros interessantes, e que isso facilite a sua aprendizagem em sala de aula. Então, eu percebo que muitos não tinham, né, essa frequência, essas idas à biblioteca, né? Foi graças a esse projeto que eles passaram aí, eles não sabiam nem como procurar um livro, e assim, com o projeto eles passaram a adquirir esse desejo, né, de ir à biblioteca.
A questão da leitura coletiva também, que a gente faz durante as aulas de português, no qual eles utilizam até mesmo o microfone, né, para estar à frente. Trabalha essa questão da postura, de estar na frente, a questão do falar em público, que é algo que eles vão utilizar futuramente, né. O mercado de trabalho está cada vez chegando mais cedo para eles. Eu costumo falar, vocês desejam trabalhar, mas participar de uma entrevista de trabalho necessita você ter um bom diálogo, né? Saber falar bem. E, de certa forma, essa leitura coletiva, essa leitura em que eles têm que fazer na frente do outro. Alguns utilizam o microfone por ter uma fala ainda muito baixa, outros nem necessitam mais, faz uma grande diferença para eles, tanto agora quanto no futuro. Esses meninos, querendo ou não, estão sendo preparados aí para essas futuras aulas de literatura no ensino médio, né? E eles já têm essa noção do valor que o livro tem, né? Eles conseguem identificar ali o que é capa, contracapa, as informações que traz a contracapa, a folha de rosto. Isso a gente também trabalha com eles, querendo ou não, preparando para esse futuro aí no ensino médio com a literatura, né, brasileira, e enfim, que eles vão se deparar lá quando estiverem no ensino médio. Então a gente está se preparando aí para esse momento também. O projeto Leitor de Ouro, ele possibilita, além da gente ter os horários específicos para cada turma durante a semana, os professores, principalmente as professoras de português, têm esses horários já fixos na grade para levá-los para investigar esse mundo literário ali durante a semana. Eles, quando eles se deparam com essas estantes de livros, eles podem levar para casa. Eles determinam os dias que podem ficar com os livros, isso é muito legal. Mas o mais legal é que muitos pegam e começam a ler na hora do intervalo, começam a utilizar, por exemplo, o espaço de convivência, que é um espaço muito aconchegante, gramado, feito justamente para os meninos estarem ali com seus livros. E eles podem ler, depois vão lá, devolvem, pegam outros livros. Então, é um espaço livre, é um espaço super democrático a escola. Está ali na sala de aula, terminou a tarefa, o professor já sabe que se o aluno tiver com um livro da biblioteca, ele pode usar aquele horário para ler também, depois de fazer a tarefa sugerida. É acreditar. A gente tem que acreditar que a leitura é a principal ferramenta para a aprendizagem. Não tem como fugir disso. E a escola tem que fazer esse papel. Toda escola pública tem que ter uma biblioteca, tem que ter espaço com bons livros e acervo atualizado. Porque o aluno que aprende a ler bem, e aqueles que leem muito, todos nós sabemos que ele tem facilidade para aprender as outras matérias. Então isso para nós é fundamental. É um investimento muito válido, proveitoso, para que a gente atinja a qualidade da aprendizagem dos nossos alunos. Eu tenho duas professoras de português, por causa da de PD2, que é onde português também. E a gente sempre, na maioria das quartas-feiras, a gente vai na biblioteca. Eu fico meio nervosa para ler, porque é tipo microfone e tudo mais. Mas eu leio, errando um pouquinho pelo nervosismo. Antes eu não gostava tanto de ler, eu era um pouquinho difícil de ler. E aí minha mãe ficava comprando livros pra mim e a maioria eu não lia, ou lia só o começo. E aí eu comecei a pegar uns livros na biblioteca depois desse negócio do Leitor de Ouro e eu comecei a gostar mais de poesia. O conselho que eu daria para uma pessoa que não gosta de ler é que ela poderia começar a ler livros de todos os gêneros, até ela achar um que ela goste. Aí assim, ler, ampliar o vocabulário, fazer um passatempo. Ler é uma coisa que vai ajudar a gente bastante no futuro, tanto agora, nos estudos e para sempre. O conselho que eu daria? Comece a ler, né? Comece a ler, porque é bastante interessante. Né, tem vários gostos de livros, tem os em quadrinhos, de ação, e é bom ler. Um conselho que eu daria para quem não gosta de ler, leia, porque é muito interessante e muito bom.